teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. A ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,
coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor. O teu amor, Senhor. Quando apagar as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
Muito bem, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez então para gravar uma palavra para o nosso culto de domingo à noite. E eu quero aproveitar esse momento então e convidar você que faz parte dessa comunidade a pegar a sua Bíblia, fazer um chimarrão, sentar então na frente da sua TV, do seu computador, celular e acompanhar esse culto. Valorize esse tempo. Nós não estamos frequentando o local de culto ainda por medida de segurança, porque entendemos não ser necessário. Acreditamos e confiamos no trabalho que está sendo feito nessa comunidade pelos pastores daqui, pela liderança da igreja, que tem amadurecido o entendimento dessa comunidade. Então, diante disso, acreditamos que não há necessidade de nos juntarmos ainda aqui, mas queremos convidar você a continuar fazendo desse momento nosso do culto de domingo à noite um momento para a família, um momento no qual você vai meditar na palavra, buscar entendimento na Escritura do Senhor. Coube a mim nessa noite repartir com você um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu estava, durante o início dessa semana, em um devocional com a minha filha, não sabia ainda que ia ser eu que ia trazer a mensagem. Estava ali debatendo um assunto com a minha filha, com a minha esposa, sentada à mesa, no decorrer da semana. E na quinta-feira eu fui convidado então pelo pastor Jonatas a trazer uma palavra para o domingo dessa noite, para esse domingo. E eu fico muito feliz em poder saber que a gente pode fazer parte da transformação, da mudança de caráter das pessoas. Mas eu quero dizer a você que, diante desse convite, então, fico uma felicidade imensa e dei um tema para essa mensagem dessa noite. E o tema é o seguinte: aceite o fato, Jesus não se dobrará aos seus devaneios. Esse é o tema da mensagem de hoje. Gostaria que você acompanhasse até o final para que a gente possa chegar a um entendimento de onde eu quero chegar. Não quero colocar um ponto final na tua vida cristã, mas quero desafiar você mais uma vez a meditar na palavra do Senhor. Eu sou uma pessoa que acredita piamente em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. O Espírito Santo testifica isso dentro do meu coração, testifica isso dentro da minha casa. Eu confio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o meu testemunho. E diante disso, desde a conversão, no processo de decorrer de toda a vida, há uma transformação, na qual eu e você podemos aceitar ou não. Nos aproximamos de Jesus, conversamos com Jesus, fizemos pergunta para Jesus, assim como alguns personagens que eu estarei mostrando aqui na palavra do Senhor. Perguntamos para Jesus, mas diante das suas respostas, nós aceitamos ou não aceitamos a mudança e a obediência a Ele. Então, diante desse tema, aceite o fato: Jesus não se dobrará aos seus devaneios. Devaneios, que são devaneios? São utopias criadas por mim e por você. São objetivos de vida criados por mim e por você. E na maioria das vezes nós criamos utopias, coisas inalcançáveis, e queremos que Jesus Cristo assine embaixo e dê um veto para que isso se cumpra na nossa vida. Está relacionado a um monte de coisa na nossa vida. O comportamento com a nossa família, no comportamento com a sociedade, no comportamento com a nossa comunidade local. Às vezes nós viemos para cá, nos convertemos, começamos a caminhar com as pessoas e achamos ter um chamado de Deus em nossas vidas. E buscamos aquilo desesperadamente e brigamos e ferimos pessoas para nos manter naquele local, naquele lugar. E nós nunca perguntamos para Jesus o que Ele acha disso. Porque quando nós fizermos essa pergunta para Jesus, Ele não vai apoiar as nossas carências, Ele não vai apoiar os nossos devaneios, Ele não vai apoiar as nossas utopias religiosas. Pelo contrário, Ele vai nos dar respostas que podem nos fazer ou podem transformar a nossa vida numa nova vida, numa nova maneira de viver, digamos assim. Então, diante disso, eu quero convidar você, abra sua Bíblia no livro de João capítulo 3, uma história muito conhecida, um ponto muito conhecido, e é nesse texto que eu quero me deter nessa palavra, nesse tempo com você. Ainda vivemos o tempo de pandemia, e eu creio particularmente que o melhor momento
que está acontecendo na vida dos cristãos de verdade é esse. É essa pandemia. É um momento no qual eu e você voltamos para dentro das nossas casas e ali nós temos demonstrado realmente quem nós somos. Se somos cristãos de verdade ou se estamos desesperados para que abra uma igreja para que nós tenhamos uma vida fake news novamente. Assim como o pastor ministrou no domingo passado, na maioria das vezes, a nossa esperança não está no que o culto nos oferece, que é Jesus Cristo. A maioria das vezes, a nossa esperança está no local, no prédio. Nós não depositamos a nossa esperança em Jesus Cristo, porque talvez como esses personagens, nós fizemos as perguntas e não estamos prontos para ouvir. O texto de João, capítulo 3, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Em outras versões dizem: verdade, verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou novamente: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o que é mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler então até aqui o versículo 21. O versículo 16 todo mundo conhece e chama muita atenção. Deus amou o mundo de tal maneira, os evangelistas usam muito isso. Hoje eu posso afirmar de mim mesmo, tudo que eu falar aqui é de responsabilidade minha, não conversei com ninguém, ninguém mandou falar. Eu estou falando aquilo que eu estudo na palavra de Deus, aquilo que eu tenho buscado, e sei que eu ainda preciso de muita mudança na minha vida para um pastoreio fiel na minha casa. Eu preciso ser transformado pelo Espírito de Deus. Até aqui o Senhor tem me ensinado. Então tudo que eu falo aqui, eu falo daquilo que eu tenho aprendido com os irmãos, enfim, com a palavra do Senhor. O versículo 16 é um versículo muito usado pelos evangelistas, que, do meu ponto de vista, em vez de estarem evangelizando as pessoas, deveriam estar estudando mais a Bíblia. Porque hoje, o que mais a gente se vê nas redes sociais, nos púlpitos de igreja, são contadores de história, porque foram evangelizados por esses caras que pegam apenas um versículo da palavra do Senhor e saem contando as suas utopias, os seus sonhos religiosos. E eu quero convidar você a fazer uma reflexão, assim como Nicodemos. Começa a palavra de Deus aqui, por ela mesma, ela já se
se afirma. Eu não precisaria tecer nenhum tipo de comentário em cima desse texto, porque o texto já é lindo e é bem esclarecedor. Mas o que Jesus fala aqui, que é o que eu estava conversando com a minha filha essa semana, é sobre o novo nascimento. É sobre nascer de novo. E é sobre isso que eu quero partilhar com você nesse tempo. O texto começa dizendo: havia entre os fariseus um homem que se destacava. É isso que a palavra está dizendo. Ele já era um fariseu, mas ele se destacava porque ele era líder, ele tinha conhecimento. O próprio Jesus fala a ele. Você note que tem uma informação muito interessante aqui dentro do texto. Nós pegamos, vamos lendo assim da forma que nós achamos, e não perguntamos ao Espírito de Deus o que é que está querendo dizer o texto para nós. Nicodemos então era um líder, instruído, um mestre, um conhecedor das leis de Moisés, todas elas. E Jesus não confrontou Nicodemos, Jesus não procurou Nicodemos para transformar a vida dele. Assim como eu creio que a minha pregação não vinha aqui para transformar a vida de ninguém. Eu creio dessa forma aqui. É uma oportunidade, é um privilégio, como eu estava falando aqui com o Sandro há pouco, é um privilégio que nós temos de chegar aqui e dividir aquilo que nós estamos estudando. Mas eu não estou interessado em chegar em você e transformar a tua vida. Mas o Espírito de Deus, ele pode fazer isso através dessa mensagem. Porque da mesma forma que Nicodemos então foi a Jesus, note que ele foi um fariseu, destacado, liderança, ele vai a Jesus. Que horário ele foi? Ele foi à noite. Sabe por que ele foi à noite? Ele foi à noite porque ele não queria ser visto pelos que ele liderava. Ele foi escondido, ele ainda foi de máscara, né? Hoje a gente está usando muita máscara, ele ainda foi de máscara. Ele foi de máscara em Jesus. E ele chega em Jesus e ele enaltece Jesus, ele faz um elogio a Jesus. Ele não chega de forma simples em Jesus, confessando a sua natureza caída. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, dá para ver que o Senhor veio de Deus por causa das coisas que tu fazes. Tem dois personagens que eu lembro aqui da minha cabeça que fizeram a mesma coisa, ele e o jovem rico. As mesmas estruturas estão impregnadas em nós, querido. As mesmas estruturas de Nicodemos, as mesmas estruturas do jovem rico estão impregnadas no nosso coração. Nós nos achegamos para Jesus, como o texto da minha mensagem de hoje, nós nos achegamos em Jesus, querendo que Ele assine o nosso desvaneio. Nós queremos que Jesus Cristo assine um visto na nossa carência, para que comprove que o que nós estamos fazendo e vivendo é correto. E quando nós nos achegamos na presença do Senhor, quando nós nos dirigimos a Jesus, seja escondido, seja de máscara, nós devemos fazer uma coisa que Nicodemos não fez: tirar essa máscara e ouvir a voz de Jesus e obedecer. Então Nicodemos chega em Jesus, faz um elogio, já querendo dar uma rasteira no conhecimento de Jesus. E Jesus não se dobra a ele, assim como não se dobra para nós. Jesus não quer acusar Nicodemos, Jesus não quer expor Nicodemos para que ele nunca mais seja achado. Jesus, ele faz uma colocação para resgatar a vida de Nicodemos. Ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, Jesus afirma algo muito interessante. Nós achamos, Jesus não se dirigiu a Nicodemos, ele usou um termo. Ele fala assim, é necessário que o homem nasça de novo. Ele não falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo, com essa tua perguntinha besta aí, você tem que nascer de novo. Não, ele não falou isso. Jesus fez uma colocação. Jesus disse: em verdade eu te digo. O que ele está querendo dizer, Jesus? Jesus está dizendo: Nicodemos, você está certo, está certíssimo no seu raciocínio. Eu vim de Deus, eu faço o que faço porque Deus o instrui. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Porém, entretanto, Nicodemos, todo homem que quer entrar no reino dos céus precisa nascer de novo, precisa passar por uma metamorfose, precisa ser transformado no Espírito. E isso é um milagre do Pai, em mim e no Espírito. É um milagre de Deus na nossa vida, esse novo nascimento. Vou abrir um parênteses aqui, quero falar uma coisa para você. Estou falando com um cristão. Eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas.
Então pode alcançar pessoas que nunca entraram numa igreja. Eu tenho ciência disso. Mas eu quero falar com você que faz parte dessa comunidade e que vai ouvir essa mensagem. Você faz alguma coisa na igreja. Você faz alguma coisa na igreja que você crê que seja um chamado de Deus para a tua vida. Ou participa do louvor, ou participa da pregação, ou participa da liderança das crianças, ou participa da portaria, e você tem lutas por causa disso. Quero dizer uma coisa para você. Você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não passou pelo milagre da metamorfose, da transformação de mentalidade. Eu e você não somos capazes de compreender algo que tem que ser Deus que nos explique. Essa transformação começa de dentro para fora. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que um homem, para herdar a herança divina, ele nasça de novo. Jesus Cristo ainda confronta ele no seu conhecimento. Diz assim: sendo você um mestre, mestre é respeitadíssimo, mestre conhece todas as coisas, mestre estudou todas as formas. Sendo você um mestre, ainda não compreendeu o reino de Deus? Você não compreendeu porque a pergunta que você fez, você não quer ouvir a resposta. Na maioria das vezes nós fizemos exatamente como Nicodemos e como o jovem rico. Nós já somos bons e nós precisamos apenas que Jesus dê um veredito para que a gente ingresse. Nós temos um anseio na nossa alma de entrar nesse reino dos céus, de ser transformado por Deus. Mas nós, como o texto foi falando, a luz de Cristo nos assusta. Ela assusta porque a maioria das vezes as decisões são baseadas na nossa carência. As nossas decisões, os nossos comprometimentos com as coisas divinas são baseados naquilo que nós entendemos. E nós queremos fazer uma pergunta na calada da noite, escondido de máscara para Jesus Cristo, porque nós queremos que a resposta dele seja apenas um sim. E que ele concorde com aquilo que nós pensamos. O jovem rico chega para Jesus numa arrogância. O jovem rico é um típico contador de história de púlpito que tem por aí dia e noite. Você abre as lives de igreja no Facebook, você vai ver contadores de história. Ele abre uma conversa com Jesus, o jovem rico, dizendo: Jesus, o que eu faço mais para ingressar no reino dos céus? Jesus Cristo diz para ele: é necessário que você não mate, não roube, não adultere, não... Jesus, isso aí eu faço tudo, meu. Isso aí faço tudo. Jesus não se dobra às carências do ser humano. E ele diz assim: então, vá, venda tudo que tu tem, dê aos pobres. Como ser humano, o que essa palavra quer nos dizer? Que o nosso coração é cheio de ídolos. O nosso coração tem coisas que nós não conhecemos. Você acha que eu sou perfeito porque eu estou aqui hoje trazendo essa mensagem para a igreja? Pelo contrário, essa mensagem aqui é primeiro para mim. Essa mensagem fala comigo. Essa mensagem sou eu, Lindomar da Silva de Oliveira, que muitas vezes me aproximo de Jesus como Nicodemos. Sou eu, Lindomar da Silva de Oliveira, que muitas vezes me aproximo de Jesus como o jovem rico. Jesus, eu já estou participando do ministério, por que a porta não abre para mim? Nós queremos colocar em Jesus aquilo que nós achamos que é necessário para nós. Nós fizemos uma oração a Jesus: Jesus, eu te aceito como meu único Criador e Salvador, porque os evangelistas pegaram o versículo 16 e nos ensinaram isso. E daí nós achamos que diante dessa oração a nossa vida está totalmente transformada. Somos seres espirituais, somos seres celestiais. Somos realmente, se fomos justificados pelo Espírito de Deus, somos seres celestiais. Somos seres santificados em Cristo Jesus. Somos justificados em Cristo Jesus. Mas como Nicodemos e como o jovem rico, nós nos achegamos a Jesus e batemos os nossos pés. Ele tem que se dobrar às nossas carências. Jesus precisa se curvar diante daquilo que é uma utopia na minha vida. Os nossos devaneios, as nossas paixões. O livro de Gálatas fala da natureza humana, fala dos frutos da nossa natureza humana, fala dos frutos do Espírito. Os frutos da carne são
ciúme, inveja, contendas, ódio, ciúmes, tudo isso está impregnado no nosso coração, no nosso entendimento. E nós estudamos algumas coisas na Bíblia, começamos a compreender a palavra do Senhor e nos aproximamos de Jesus. Dissemos: Jesus, o que falta mais para nós ingressar no reino dos céus? Nicodemos, um fariseu, chega à noite. Jesus Cristo dá alguns exemplos aqui fantásticos. Jesus Cristo fala que o novo nascido é como o vento. Só teve uma pessoa que eu conheço que quis empacotar o vento e não deu certo. Vão lembrar quando eu ouvi essa mensagem, né? Jesus usa isso porque ele, no seu entendimento, ele sabe que o vento ninguém pega. Se Nicodemos fosse nascido de novo, olha só o que eu vou falar. Se Nicodemos fosse nascido de novo, ele chegaria diferente em Jesus Cristo. E você sabe o que eu estou falando. Nós, no nosso entendimento, nós já soubemos a receita, mas não nos dobramos, porque nós queremos que as pessoas ao nosso redor nos compreendam. Jesus está dizendo que é como o vento, porque ele sabe assim, ó, uma pessoa nascida de novo não é reconhecida por ninguém, não é achada, não é entendida por ninguém. Depois o próprio Paulo fala isso. Os espirituais não são discernidos por ninguém, mas a todos discernem. Não são juízes, discernem o ambiente, discernem as pessoas. E a pessoa que não é nascida de novo, que não valoriza a palavra de Deus, ela pode até vir aqui tocar, cantar, pregar, mas os nascidos de novo já discerniram ela. Mas ela continua negociando como Nicodemos, chegando na presença de Jesus de máscara, dizendo: Jesus, eu não preciso mais estudar a tua palavra, já sei. Jesus, eu não preciso mais me relacionar com pessoas, porque afinal de contas eu já sei. Então eu e você precisamos ter essa consciência. Nós precisamos nos achegar a Jesus. Podemos chegar como Nicodemos, mas através da resposta de Jesus para as nossas vidas, nós precisamos sofrer uma mudança, uma metamorfose. Algo em nós precisa mudar, na nossa mentalidade, na nossa maneira de se comportar na sociedade. Eu falo isso num geral. É quando você está no teu trabalho, quando você está na tua casa, principalmente. Você tem que ter paz de espírito na igreja, porque você tem paz na sua casa, não porque, eu estou na igreja, estou turbulento, um dia de culto vira uma turbulência na minha vida, meu Deus, parece que o Satanás me persegue quando eu tenho que cantar um louvor. Ele não te persegue, ele nem está envolvido na sua vida, você tem que nascer de novo. É isso que Jesus está falando. Nasça de novo. Nasça de novo, que o pouco que você sabe vai glorificar a Deus. Nasça de novo, que todo o conhecimento que você tem vai parar no pé da estaca, da cruz de Cristo. Nasça de novo. Não faça como Nicodemos e como o jovem rico, que chega na presença de Deus e diz assim: Senhor, eu já cumpro todos os mandamentos, eu já sou bom, ainda tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer para ingressar no reino dos céus? Jesus Cristo olha o nosso coração. Ninguém engana Jesus Cristo. Lembrei do texto, e o texto está aqui na Bíblia aberto. Capítulo 2 do livro de João, versículo 23 até o 25. Vou ler. Não estava incluído no texto, mas vou ler. Diz assim, ó: quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Você acha que Jesus não sabe o que eu e você pensamos hoje? Fala sério. De repente você vai passar a vida inteira em cima de um púlpito pregando o evangelho do Senhor, e vai chegar no final da sua vida, no final da sua carreira, e quando pensar que fez alguma coisa útil, você vai descobrir que não fez nada de útil e que tu nunca foi nascido de novo. Você vai passar a tua vida inteira, de repente, em cima de um púlpito, cantando, achando que está adorando a Deus, e quando chegar no final da tua vida, você vai descobrir que você nunca cantou para Deus. A pergunta que você tem que se fazer nessa noite é: Jesus, como eu faço para recebê-lo? Porque quando eu recebo a Jesus, eu estou recebendo um presente.
Eu não estou aceitando, porque quando eu aceito Jesus, eu estou tomando uma decisão. Eu fiz uma análise de Jesus, então agora eu decido aceitá-lo. Não, eu tenho que receber Jesus. É um presente Jesus na minha vida. Jesus ele é um presente e é um constrangedor no meu entendimento. Ele constrange o meu entendimento. Então eu o recebo. Eu faço uma analogia seguinte. A gente foi a um congresso em Santa Maria, eu e a minha esposa, e um casal se dispôs a nos receber na casa deles, nos hospedar na casa deles. Eles nos receberam na casa deles. Por que é que eles nos receberam na casa deles? Porque eles são crentes, eles têm que fazer isso? Não. Eles nos receberam na casa deles, porque o pastor da igreja, o pastor Levi, disse para eles que nós era conhecido dele e que nós poderia ficar na casa dele. Sabe o que é isso? É conhecimento. Eles nos conheceram através do pastor deles, dos quais eles confiam. Se o pastor disse que era para nos receber, eles nos receberam. Eles não nos aceitaram, eles nos convidaram. E para nós foi um privilégio estar na casa deles. Está entendendo? O reino de Deus é isso. O reino de Deus nas nossas vidas é um privilégio. Pare de questionar, achar que você tem que chamar. Eu parei com um monte de bobagem que eu pensava. Não, eu sou pregador, eu tenho que estar no púlpito, eu tenho que estar no microfone, o pastor tem que me colocar. E eu vivia uma luta incrível. Hoje eu estou aqui de forma natural, entendendo que principalmente para mim essa mensagem. Mas também quero compartilhar com a nossa comunidade, junto com os pastores dessa comunidade, quero compartilhar com você. Faça desse momento aí na sua casa uma pergunta para Jesus. Pergunte num particular. Vá lá no seu quarto. Chame Jesus para uma conversa. Pergunte a Ele: a minha prática de vida tem te agradado? Você sabe que não, né? Mas faz mesmo assim a pergunta, para ver o que Ele vai responder ao seu coração. Faz a pergunta para Jesus: quando eu canto na igreja, eu tenho te adorado, Senhor? Faz a pergunta para Ele: quando eu prego, Senhor, eu tenho agradado ao Senhor? Eu tenho obedecido a Tua palavra, Senhor? O movimento que eu faço, o que eu converso com os meus irmãos, tem agradado o Senhor? Faz essa pergunta para Jesus, querido. Chegue para Jesus como Nicodemos, como o jovem rico, mas não chegue com a arrogância que eles chegaram. Chegue para Jesus e faça uma pergunta sincera a Ele. Convide Jesus: Senhor, eu quero te receber na minha vida. Eu quero te aceitar, eu quero te acolher no meu coração. Mas como eu faço isso? Eu não quero uma resposta sua para as minhas carências. Eu não quero uma resposta sua, Jesus, para as minhas necessidades mundanas e caídas. Eu quero uma resposta sua para uma transformação na minha mente, Pai. Assim como tem sido pregado nessa comunidade, eu quero fazer das palavras dos nossos pastores aquilo que eu penso também, parecido. Nós precisamos viver uma transformação. Que o dia que essa igreja aqui, ó, o corpo aqui, ó, o prédio for tirado de nós consiga viver como cristão, ter relacionamento como cristão. Nós não somos dependentes disso aqui. Nós não somos dependentes nem desse vídeo. Esse vídeo, irmão, benção, alcançou minha vida. Meu irmão, nós não dependemos disso aí. Nós dependemos disso aqui, ó. O Salmo número 1 fala o seguinte: não se assente na roda dos escarnecedores, não fique parado na roda dos escarnecedores, antes medite na palavra dia e noite. Pai e mãe, se o teu filho nessa noite, deixei bem para o final, porque se você não escutar, você nunca vai saber o que eu vou dizer agora, mas vou dizer agora para ti. Vocês levitas da igreja, levitas, se a tua família não está assistindo os cultos de domingo à noite, eu quero dizer uma coisa para você. Você, pai, fracassou no seu principal ministério, que é a sua casa. Os filhos não mandam nos pais, é os pais quem chamam os filhos para a sala para assistir a palavra, ou para assistir o vídeo, ou para ter uma ministração, ou para meditar na palavra. Você acha que se eu fosse pela ideia da minha filha, eu faria devocional lá em casa com ela e com a minha esposa? Mas eu sou o cerne daquela casa. Eu sou o cabeça daquela casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E eu me desafio. Vem para cá para a sala. Mas agora eu estou fazendo. Vem aqui. Vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos nos edificar. Essa palavra nasceu no meu coração num culto familiar. Eu não estou aqui ministrando para você, igreja, eu estou aqui apenas dividindo com você, repartindo com você aquilo que eu tenho experimentado na minha casa. Lindomar, você é super espiritual.
Negativo. Eu sou talvez o mais raso dessa comunidade em conhecimento bíblico e teológico. Mas quero falar para você, se desafie. Chame os teus filhos para a sala para assistir o culto da nossa comunidade. Valorize. Eu não deixo de perceber que aos domingos, no horário do culto, temos 2, 3 pessoas visualizando o culto da nossa comunidade. Valorize. Na moral, nem a liderança da igreja tem assistido, então. Faça parte dessa comunidade, se envolva. Seja ovelha, como o pastor falou domingo passado. Somente as ovelhas entendem o que nós estamos falando. É as ovelhas que entendem. É a Bíblia, meu querido. Se relacione com a palavra de Deus. Nicodemos não se aproximou de Jesus Cristo para conhecer a Jesus. Ele se aproximou de Jesus Cristo pelos interesses pessoais dele. Jesus Cristo queria que ele se relacionasse com ele. Por isso ele diz: Nicodemos, um homem, para ingressar no reino dos céus, necessita nascer de novo. Eu quero deixar essa mensagem a você. E eu quero convidar vocês que são irmãos dessa igreja. E talvez você que nunca participou de uma comunidade. Nasça de novo aonde você está aí. Convide o Espírito de Deus para transformar a tua vida. Viva uma metamorfose como a borboleta. Viva uma metamorfose, uma transformação. O Espírito Santo de Deus quer transformar a tua vida para que você dê um bom testemunho na cidade onde você mora, mas principalmente na tua casa. Bons pregadores, excelentes pessoas no mundo gospel, mas quando olhamos para casa não conseguimos nem sequer fazer um elogio. Por quê? Porque a palavra não entrou, ela só está na prateleira. Na prateleira, conhecimento. Nicodemos, palavra, conhecimento, teologia, teoria, filosofia e tudo o que ia por aí. E quando fala no conhecimento, coração, quando pede para Nicodemos, nasce de novo. Isso é um confronto para as nossas vidas. Jesus Cristo exorta Nicodemos. Ele não bota luz na cara de Nicodemos para que Nicodemos fuja da sua presença. Ele exorta Nicodemos, ele chama Nicodemos para uma transformação. E que você possa fazer então do culto desse domingo uma transformação na tua vida e na tua casa. Reconheça, admita e receba Jesus. Aceite Jesus na sua casa. É um presente de Deus. É um presente do Pai para mim e para você. Nós não merecemos. Não merecemos. Mas Jesus quer cear conosco, quer entrar na nossa vida, quer participar, quer celebrar com nós, quer ter relacionamento. Então, receba Jesus na sua vida e na sua casa. Receba Ele. Não aceito Jesus porque eu tomei a decisão. Receba Ele. Não faça como Nicodemos. Tire sua máscara e faça com que Jesus entre na sua casa. Quero deixar essa palavra em oração final para você então. E Deus abençoe você. Medite na palavra de Deus e preste atenção no louvor que eu pedi também para o Sandro colocar no final dessa ministração. Enquanto eu te adoro, transforma-me, Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer nesse tempo. Muito grato, Deus, pela tua palavra, Senhor, que tem nos alcançado. Assim como eu conversava com o Sandro, nós somos como trapos de imundícia, Pai. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia e graça, tem nos alcançado, Pai. Nos ajude a viver essa metamorfose, a transformar as nossas vidas, a nossa mentalidade, Pai. Assim como já orei e peço ao Senhor, coloque mais paixão pela Tua palavra, Deus. Mas que quando nos aproximarmos da Tua palavra, nós consiga obedecer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e sua casa. Amém.